Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, né? Estamos aqui mais uma vez com uma aula de ciências, PET 2, segunda semana, com o tema placas tectônicas, né, e deriva continental. A deriva continental é o principal assunto, né, da segunda semana na matéria de ciências do sétimo ano. Então vamos lá para a interpretação da matéria e resolver as questões. Então acompanha comigo na tela aí, ó. Desenvolvimento do tema deriva continental. Então, como nós vimos na primeira semana que o nosso planeta ele não é formado por uma única estrutura, mas sim várias estruturas que foram chamadas de placas tectônicas que estão unidas e estão se movimentando. E a deriva continental significa que os continentes estão derivando, eles estão soltando parte um do outro e formando novos continentes, novas estruturas. E o movimento desses continentes, o movimento das placas tectônicas, esse movimento ele é contínuo, ele acontece todos os dias, claro que de uma forma muito lenta, para que a gente consiga perceber, né, uma diferença nesse movimento, ou seja, a abertura de espaço, o fechamento de espaço, leva-se muitos e muitos anos. Então a gente pode observar aqui, ó, nessas imagens, por exemplo, ó, na teoria da deriva continental, o continente ele era formado apenas por uma grande massa de terra, que era chamada de Pangeia, que é a primeira imagem que a gente consegue observar na tela aí, ó, Pangeia. A Pangeia formava que o planeta Terra, né, era formado apenas por uma grande massa de terra, apenas um continente, ou seja, 225 milhões de anos atrás. Depois, esse grande continente se dividiu em duas porções de terra, que é a Laurásia e Gondwana, isso no período Triássico, há 200 milhões de anos atrás. Esses dois grandes continentes, no período Jurássico, 135 milhões de anos atrás, dividiu-se em novos continentes. E assim foi dividindo. Ó. No Cretáceo, 65 milhões de anos. No Quaternário, que hoje, essa situação, como está aqui, ó, são os vários continentes, né? Africano, americano, sul-americano, norte-americano, a Antártida, Austrália, e por aí vai. Então, a deriva continental, a teoria da deriva continental, nos dá uma ideia de separação entre os continentes, ok? Então, primeiro a gente tinha um grande bloco de terra, ele foi se dividindo, separando ao longo dos milhares de anos, e hoje nós temos aí esses continentes separados. Inclusive, existe a teoria, né, uma das justificativas aí, que realmente o planeta ele está se separando, as porções de terra, é este exemplo aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Essa placa sul-americana com a placa africana aqui, ó. Então, se a gente aproximar essas duas porções de terra, dizem, né, os pesquisadores, que elas vão se encaixar perfeitamente. Então, uma das ideias, né, para sustentar essa teoria de que ela é verdadeira é estudando o formato, tanto aqui, ó, dessa costa do Brasil aqui, próximo ao oceano, e dessa outra aqui, ó, na África, ó. Uma encaixa na outra. Então essa é uma das teorias que sustenta essa ideia. E uma outra ideia também para sustentar aí essa teoria é que foram encontrados fósseis de animais aqui, ó, na região da África, restos de animais antigos, né? E aqui também no Brasil, ó, dos mesmos animais. Então, ou seja, eles viveram no mesmo território, que antes eram emendados, né? E animais terrestres, animais que não teriam como se locomover atravessando esse oceano aí, esse oceano. Então, é mais uma ideia para justificar e que essa teoria, né, ela é verdadeira, ok? Então, vamos prosseguir aí com as atividades. Primeira questão. Primeira questão. Como a teoria da deriva continental explica a correspondência entre o fato da costa da América do Sul
e da costa africana. Como a teoria da deriva continental explica a correspondência entre o formato da costa da América do Sul e da costa africana. É o que eu acabei de falar, né? A gente observar aqui, ó, no próprio texto já fala sobre isso, ó. Quer ver? Aqui, ó. Entre as evidências, né, nesse primeiro parágrafo aqui nós temos já, ó, entre as evidências dos movimentos das placas litosféricas está a forma da costa dos continentes, como América do Sul e África, que parecem se encaixar, ó. Outra evidência são os fósseis dos seres vivos encontrados em formações rochosas semelhantes dos diferentes continentes, ó. Tá vendo? Então, a resposta dessa questão é esse trecho aqui, ó. Questão número 1, tá? Resposta da questão número 1. Ok, pessoal? Vamos para a questão número 2. A questão número 2 tem um texto aqui, né? Falando sobre a teoria da deriva continental. Nós vamos ler ele aqui bem rapidinho. Ó, já em 1620, o inglês Sir Francis Bacon registrava a similaridade entre o contorno litorâneo da África Ocidental e do leste da América do Sul. Mas apenas em 1912, Alfred Wegener formulou a hipótese da deriva continental. Ele postulou a unidade ancestral das massas continentais. Então, prestem atenção nesse trecho aqui, ó. Ele postulou a unidade ancestral das massas continentais, ou seja, o que compõe, né, as massas dos continentes, ou seja, a matéria que forma o continente, da Pangeia, que depois teria fragmentado e afastado uma das outras. Wegener teve uma intuição genial, pois não dispunha de meios científicos para validação de sua hipótese. Essa circunstância transformou por muito tempo num incompreendido. A ausência de um mecanismo aceitável para justificar o movimento das massas continental sulcando assoalhos oceânicos imóveis condenou a nova teoria à marginalidade. Então, o que está sendo falado no texto? Que o Alfred Wegener, que é o cientista que criou essa teoria, né, da deriva dos continentes, dizendo assim que os continentes, há milhares de anos atrás, eles eram unidos, formando uma massa só, e que ao longo dos anos eles foram se separando. Então é uma teoria, uma ideia que ele teve. Só que na época dele, ele não tinha recursos para provar isso. Ele não tinha como provar cientificamente que isso realmente era verdade. Mas ele já tinha observado e tinha certeza que era, mas não conseguia provar com recursos técnicos e científicos para que as pessoas pudessem acreditar. Então essa teoria ela foi deixada de lado por um bom tempo. Depois, com o passar do tempo, a partir da evolução de aparelhos, de tecnologias, outros cientistas conseguiram perceber que realmente existiam as chamadas placas tectônicas, porções de terra sobre rochas que formam as chamadas placas tectônicas e que elas se movimentam. Ao longo dos anos, elas estão se movimentando. Então, eles conseguiram provar essa teoria depois, anos mais tarde, né? Então, vamos para a questão. Os mecanismos citados pelo texto, desconhecidos até então, que ajudariam a compreensão sobre a movimentação dos continentes na deriva continental são, letra A, as células de convecção do magma e as placas tectônicas. Então, a resposta para essa questão é a letra A. Por que é a letra A? Vamos comparar com o trecho do texto que eu grifei aqui em cima. Ó. Ele postulou a unidade ancestral das massas continentais. O que é a unidade ancestral? O que é uma unidade? Unidade é uma coisa só. Ancestral, que veio antes das massas que compõem a Terra. Então, a unidade é o componente que veio antes, que formou a Terra. O que é? As células, a letra A, as células de convecção do magma. Magma é o líquido que sai de dentro da Terra, né? Então, o que são essas células? Células de convecção. São os componentes, a matéria que forma o magma, que forma as correntes de convecção, que são os movimentos que são realizados aí pelo magma. E as placas tectônicas. Então, a movimentação do magma, a pressão de gases, a temperatura altíssima desse magma gera uma pressão forte. Esse magma sai e faz pressão e contribui para a movimentação das placas tectônicas. Então a resposta é a letra A. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão,
Questão de número 3. Qual a importância dos fósseis para o desenvolvimento da teoria da deriva continental? Então, você pode voltar aqui, ó, no texto. Nesta parte, vamos ver aqui. Nessa parte aqui, ó, vou marcar para vocês aqui, ó, os fósseis dos seres vivos encontrados em formações rochosas semelhantes, ó, nos diferentes continentes. Então, qual que é a importância dos fósseis? Quando o cientista encontrou os fósseis, os mesmos fósseis, tanto num continente quanto no outro, ele comparou e viu que são semelhantes. Se são semelhantes, significa que eles viveram ali. Então, esses continentes estavam juntos, ok? Então, vocês podem, né, copiar esse trechozinho aqui, ó, e explicar que o fato dos fósseis, os mesmos fósseis serem encontrados em lugares diferentes, são semelhantes. Então, isso prova, ou ajuda a provar, né, que a teoria é verdadeira, ok? Então, é só anotar esse trechozinho aqui, ó. Vamos de novo à pergunta. Qual a importância dos fósseis para o desenvolvimento da teoria continental? Qual que é a importância? Através dos fósseis, através dos mesmos fósseis encontrados nos dois continentes, reforça a prova de que um dia eles estiveram juntos, unidos. Por exemplo, vamos supor uma determinada espécie de planta, que não tem como ela se movimentar no oceano, não tem como, ninguém carregou ela, mas ela aparece nos dois ambientes em grande quantidade. Então, significa que esses ambientes estiveram juntos. Uma espécie de animal, um fóssil, o resto de um animal, por exemplo, um roedor. Um animal que não consegue andar na água, se movimentar na água, não tem jeito, mas ele, ó, nas duas porções de terra, né, que estão milhares e milhares de quilômetros distantes uma da outra. Aí achou o mesmo fóssil aqui e o mesmo fóssil aqui. Então, significa que um dia esses trechos de terra estiveram juntos. Ok, pessoal? Entenderam aí? Compreenderam direitinho? Então é só copiar aquele trecho aqui e explicar. Devido à semelhança dos fósseis encontrados, ajudou a reforçar a teoria. Questão de número 4 e última questão, né? Em sua opinião, daqui a 200 milhões de anos, a disposição dos continentes será a mesma hoje? Justifique sua resposta. Se nós analisarmos tudo o que aconteceu até hoje, usando essa teoria que foi explicada para vocês, nós entendemos que o planeta está se movimentando o tempo todo. A estrutura do planeta, as placas tectônicas estão se movimentando. Então, daqui a 200 milhões de anos, é praticamente impossível estar do jeito que está hoje. Porque se a cada dia que passa, a cada ano que passa, né, os continentes estão se movimentando, já existem várias teorias mostrando e provando que eles vão estar distantes, inclusive até a distância aproximada que vão estar um do outro daqui a 50 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos. Então, é praticamente impossível esses continentes estarem do jeito que estão hoje, sabendo que as placas estão se movimentando. Ok, pessoal? Então, pode formular a sua resposta com base nesse conhecimento. A resposta ela é pessoal, ela é sua, mas você precisa preencher dentro desse raciocínio, dessa linha de raciocínio. Se você falar assim, não vamos continuar do mesmo jeito que está, então você não aprendeu a matéria, você não entendeu o que foi explicado até agora. Porque se nós já sabemos que está se movimentando, que tem provas que está se movimentando, então, daqui a 200 milhões de anos não vai estar como está hoje, ok? Então, beleza? Com isso nós encerramos então o segundo vídeo aí, referente à segunda semana do PET 2. Até o próximo vídeo aí da terceira semana. Até mais, pessoal!